Vamos então começar o módulo 4, tema 2, os espíritos errantes. Após a morte do corpo físico, o espírito retorna ao mundo espiritual, onde passa a viver e a se preparar para a nova reencarnação. Apesar das surpresas boas ou más que lhe caracterizam o regresso, para ele tudo se assemelha à volta do exilado à pátria de origem, ao, abre aspas, mundo espiritual, fecha aspas, que preexiste e sobrevive a tudo. Agora sim, fecha aspas. O mundo espiritual que preexiste e sobrevive a tudo. Fecha aspas, que essa é uma parte da resposta da questão 85 do Livro dos Espíritos. Inicia-se então uma nova fase da vida em outro plano vibratório, sendo que o seu perispírito, agora liberto do corpo físico, revela com mais intensidade suas propriedades plásticas e sutis, que sob o comando do pensamento e da vontade, implementam as necessárias transformações úteis à adaptação no plano espiritual. Então nós vamos ver que o retorno, o desencarne é sempre a volta para casa. Cada um vai ser atraído, como o imã é atraído, o imã atrai a limalha, a limalha é atraída para o imã, vai ser atraído para a sua região, para os seus afins, para o grupo ao qual pertence. Então é uma volta, é a volta para o verdadeiro lar, é a volta para casa. E cada um vai ter uma boa ou uma má surpresa, porque dependendo de como viveu, de como pensou, de como se comportou, vai ser essa volta para o plano espiritual. E aí ele fala aqui, né, sendo que o perispírito, agora liberto do corpo físico, revela com mais intensidade suas propriedades plásticas e sutis, e sob o comando do pensamento e da vontade, implementam as necessárias transformações úteis à adaptação no plano espiritual. O perispírito é plástico. Então, aqueles que têm conhecimento, não é elevação, é conhecimento. Então, os irmãos instigantes, como os irmãos elevados, aqueles que têm conhecimento, plasmam, modificam a sua vestimenta, né, tem uma capacidade maior, por isso que o Kardec chama de emancipação da alma, porque quando o perispírito sai do corpo, ou à noite, quando nós estamos dormindo, ou no desencarne, tem uma percepção maior. O perispírito fora dessa prisão, fora desse corpo, tem uma percepção maior, tem muito mais sentidos, né, tem uma capacidade, uma amplitude de visão, de audição, de sentir, de tudo, muito, muito maior. E aí nós vamos ver agora aqui um trecho do livro Céu e Inferno. No intervalo das existências corpóreas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual por um tempo mais ou menos longo, onde é feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal que haja feito. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo seu trabalho na encarnação. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que se esforçará por colocar em prática na sua volta à humanidade. Então é o que ele está colocando aqui, né? No céu, Kardec coloca aqui no céu e inferno. No intervalo, né, das existências, né, entre uma reencarnação e outra, o perispírito, né, o espírito que comanda o perispírito, volta a entrar no mundo espiritual. E esse tempo vai depender do aprendizado, de necessidade de montar a logística de estrutura do roteiro, daquilo que precisa ser feito, daquilo que precisa ser acertado. Nós vamos ver no livro Sexo e Destino, nós vamos ver lá o mentor, né, que está ali cuidando de todo mundo. Ele leva 300, quase 400 anos esperando para se montar a estrutura com todas as pessoas que ele precisa para se acertar, para ele voltar para a Terra, para ele reencarnar e realizar os seus acertos. E nós vemos uma das irmãs, se eu não me engano é a Marina, se não é, não é a Marina é a que tem, mas são duas irmãs, uma delas desencarna,
fora do que está previsto, o plano espiritual tem que fazer aquele recalculando, e aí ela reencarna um ano e pouco. Ela desencarna um ano e pouco, depois ela volta como filha da irmã. Então nós vamos ver que essa questão do tempo que fica na erraticidade, né, que fica no plano espiritual ali, que a erraticidade é aqueles que precisam reencarnar na Terra para se acertar, ele depende muito mais da necessidade e do roteiro que está se montando ali a curto, médio e longo prazo do que qualquer outra coisa. Ensina Emmanuel que o desencarnado integra-se na nova moradia, né, no plano espiritual, a uma das inúmeras sociedades humanas existentes no além, cuja organização social fundamenta-se nos princípios de afinidade estabelecida entre os seus habitantes, que pode ser comparada, e aqui nós vamos ver um trecho do capítulo 18 do livro Pensamento e Vida, que pode ser comparada a, abre aspas, imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito em processo de evolução e acrisolamento, né, purificação, encontra os reflexos de si mesmo, porque são todos afins, né, são todos na mesma faixa, todos na mesma sintonia, então ali são as criações de cada um e a de todos juntos, onde cada um encontra o reflexo de si mesmo, porque está no seu grupo afim. Ele se espelha no outro que se espelha nele, porque fazem todos parte de um mesmo grupo, enquanto que aqui na Terra nós estamos todos juntos e misturados. Então a gente pode ter contato pessoal, né, quem teve, com um espírito do escol do Chico Xavier, né, de um Gandhi, de uma Madre Teresa de Calcutá. E no plano espiritual só vai ter contato com o espírito elevado se esse espírito elevado descer. Aí eu falo por mim, nas regiões, né, que eu posso estar. Então só vou poder ter um contato com o espírito mais elevado se ele vier para auxiliar, se ele vier por algum motivo ali numa região mais baixa. E aqui na Terra nós estamos juntos e misturados, tanto com aqueles que são inferiores, que ao desencarnar vão para regiões mais densas, como aqueles extremamente superiores aos quais nós não teríamos acesso se não estivéssemos encarnados aqui na Terra. Isso é justamente para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Em geral, o espírito desencarnado não apresenta maiores dificuldades de adaptação, porque ele está com seus iguais, né, com seus afins. Primeiro, porque está junto de quem guarda sintonia e afinidades. Segundo, porque não percebe mudanças radicais na forma de vida, pois as inúmeras coletividades do plano extrafísico, abre aspas, aqui é um trecho do livro Evolução em Dois Mundos, do Chico Xavier, né, pelo espírito André Luiz. Então, abre aspas, em quase 2/3 permanecem naturalmente jungidas, né, unidas, de alguma sorte aos interesses terrenos, né, fecha aspas, esclarece André Luiz, isso no livro Evolução em Dois Mundos. Então aí a gente vê o tamanho daqueles que estão ligados ainda às coisas da Terra. 2/3 dos que estão desencarnados, ou seja, a maior parte. Continua aqui também no Evolução em Dois Mundos. Tais organizações sociais aglutinam-se, abre aspas, em verdadeiras cidades e vilarejos, com estilos variados, como acontece aos burgos terrestres, característicos, da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso em favor de si mesmos e em benefício dos outros. Fecha aspas. O que ele está colocando aqui? Afins atraem afins e vão montando os seus lugares, vão montando as suas cidades, vão construindo, plasmando e vão montando ali os lugares aonde eles estão reunidos para poder estudar. Seja nas furnas, nas regiões mais baixas, como a gente vê no livro Libertação, nós vamos ver lá uma região densa, né, escura, onde o sol não bate sol, os espíritos são espíritos trevosos que estão ali sob o domínio, né, do Gregório, que é um ex-papa, e a gente vê ali
o André Luiz descrevendo o cheiro horrível e umas energias escuras, desde como se fosse piche escorrendo pelas paredes, que são castelos medievais, lugares lúgubres como masmorras. Então uma descrição de um lugar bem difícil. E a gente vê no nosso lar, né, a descrição que o André faz ali, né, do nosso lar, com lugares lindos como o Jardim da Veneranda, que é uma coisa assim fantástica. A gente fica lendo ali aqueles gramados, os bancos que são feitos de arbustos recortados, né, as flores que captam a energia do sol, e à noite elas emitem esta energia, iluminando todo o jardim, né, árvores que as folhagens das árvores sibilam, elas como se fossem flautas tocando conforme as folhas se mexem. Uma coisa fantástica, né? Então aí a gente vê que são as criações conforme o Criador, né? Mas em regiões trevosas nós vamos ver essas criações deprimentes. Em regiões melhores, porque aí é umbral melhorado. Eu costumo dizer que é umbral 3, né? Porque mas é um umbral melhorado, que é o caso do nosso lar. Nós vamos ver ali o Jardim da Veneranda, que é uma coisa assim fantástica, né? Então vamos ver agora o item 1, espíritos errantes, o conceito de espíritos errantes. Allan Kardec cunhou a expressão espírito errantes, do francês errant, né, que quer dizer errante, que quer dizer vagueia. No francês, a palavra errante quer dizer vagueia, e é nesse sentido que o Kardec colocou esse nome de erraticidade e espíritos errantes. Porque aqui no português tem outros mais significados, é o que ele coloca aqui, que na língua portuguesa tem diferentes significados, por exemplo, o de pessoa nômade ou de que não tem residência fixa. Não é o caso, é no sentido de estar vagueando, de estar ali num lugar que vai poder mudar de lugar, né? Então nós estamos na erraticidade enquanto precisamos reencarnar na Terra para estudar e para aprender. Quando passamos a espíritos puros, nós vamos ver a escala, né, dos espíritos no Livro dos Espíritos, do item 100 ao item 113, né, que são vários itens, desde dos espíritos mais trevosos, os espíritos mais densos, até os espíritos puros, os espíritos angelicais, são os da primeira escala. Então, nós vamos ver aqui um trecho exatamente do final dessa escala espírita, né, que é uma montagem didática. Isso é importante que a gente entenda. É uma questão didática que o Kardec faz para a gente poder entender. Nós vamos ver exatamente um trecho da questão 113. Então, continuando aqui, para o Espiritismo serve para designar o espírito que ainda necessita passar por muitas reencarnações até que atinja o estágio de ser espírito evoluído, característica do espírito puro, que é o que possui superioridade. Aqui é um trecho do Livro dos Espíritas, o item 112, a questão 112, quando eles dizem intelectual e moral absoluta. Os espíritos puros têm superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens. E aqui nós vamos ver o trecho da questão 113. Espíritos puros percorreram todos os graus da escala, nessa escala que é montada de 100 a 113, os espíritos puros passaram por todas as escalas até chegar nesse ponto, como espírito puro, que tem um conhecimento absoluto, não precisam mais reencarnar na Terra, não precisam do aprendizado aqui, mas terão os aprendizados em outros orbes. Então, os espíritos puros percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, inclusive a dualidade, né? O bem e o mal que existem em nós. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem que sofrer mais provas
nem expiações, não precisa provar mais nada, já aprendeu tudo o que esse planeta podia ensinar. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Não precisam mais da reencarnação em corpos perecíveis, né? Em lugares tão primitivos quanto o nosso, mas reencarnarão em lugares onde os corpos são diferentes e para aprendizados, né? Entendimentos mais elevados. Para Allan Kardec, os espíritos podem se situar em 3 estados, tendo a reencarnação como referência. Aqui nós vamos ver um trecho da questão 226 do Livro dos Espíritos. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são diferentes. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, que é o nosso caso, né? Isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, desligados do corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem, e os espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Então ele coloca aqui esses 3 estágios: encarnado, está aqui precisando aprender, desencarnado na erraticidade, que precisa voltar à Terra para continuar o aprendizado, e os espíritos puros, né, que são da primeira ordem, que não precisam mais reencarnar na Terra. Os espíritos errantes, nesse contexto, representam um número significativo dos habitantes do além, constituindo a maioria da humanidade terrestre desencarnada, que deve reencarnar e, por meio de provas e expiações, avançar na senda do progresso. Assim, no espaço de tempo compreendido entre uma e outra reencarnação, os espíritos são transferidos para locais apropriados ao seu aprendizado, consoante os princípios de sintonia, né? Conforme o princípio de sintonia, cada um com seus afins. Aí abre aspas aqui, nós vamos ver um trecho da questão 148 do livro O Consolador de Emmanuel. O homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de vida abandonado na Terra. Então, procura os seus iguais para continuar o mesmo tipo de vida que tinha quando estava encarnado. Agora nós vamos ver aqui trechos, né, do livro Evolução em Dois Mundos. Primeiro eles colocam: há espíritos errantes com diferentes graus de erraticidade. E aqui é um trecho do Livro dos Espíritos na questão 225. Né? Tem, nos espíritos errantes tem vários graus, né, de erraticidades espalhados nas inúmeras regiões do mundo espiritual. Porque cada um conforme o seu grau de aprendizado, como nós já comentamos aqui. Uns vão estar nas furnas, como lá no livro Libertação, né, como Gregório ali como governador, outros ali no nosso lar, que é um umbral, mas é um umbral melhorado, né, onde vão ter ali o governador, vão ter a veneranda, vão ter ministros como Clarencio e outros espíritos de escola, espíritos elevados que estão ali ajudando. Então, por isso que ele diz aqui, né, assim caracterizados por André Luiz, isso no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico, quando ele diz: o plano imediato à residência dos homens já, né, está subdividido em várias esferas. Assim, é com efeito, não do ponto de vista do espaço, mas sim sobre o prisma de condições de vida. Isso está no Evolução em Dois Mundos. Então, o plano imediato, assim que desencarna, o lugar imediato para onde o desencarnado vai, está já subdividido em várias esferas, né? em várias categorias, como a gente está falando aqui: furnas, umbral grosso, umbral médio,
né? Depois nós vamos ter aquelas regiões de pontos-socorros, né? Depois nós vamos ter umas regiões um pouco melhoradas, como a Casa de Fabiano, né? Como o Recanto da Paz, que são intermediários, né, entre esses pontos-socorros e lugares melhores, como o nosso lar, por exemplo, que é uma colônia, né, de estudo. Então, tem vários lugares já subdivididos. Isso aqui está no livro Evolução em Dois Mundos, e agora a gente continua vendo um trecho do livro Evolução em Dois Mundos. No plano físico, a equipe doméstica atende à consanguinidade em que o vínculo é obrigatório, mas no plano extrafísico, o grupo familiar obedece à afinidade em que o liame, né, a ligação, é espontâneo. O liame é espontâneo, a ligação é espontânea. Então, o que ele está colocando aqui? No plano físico, nós estamos ligados às nossas responsabilidades à estrutura consanguínea, à família consanguínea às quais estamos ligados. No extrafísico, né, no plano espiritual, nós estamos ligados à nossa família espiritual. E aí é um processo diferente, são ligações maiores, né, com os vínculos que vão caminhando conforme as nossas encarnações. Nós precisamos lembrar que nós temos uma única vida, como está na questão 540 do Livro dos Espíritos, que vai do átomo ao arcanjo e continua, mas nós temos várias existências, que são as nossas encarnações. E nessas existências nós vamos acumulando experiência, acumulando aprendizado e amigos, pessoas que a gente aprende a amar e vão fazendo parte da nossa família espiritual. Então nós vamos tendo desafetos, inimigos também, nós vamos acertando, mas os amigos vão fazendo parte da família espiritual, nossa família espiritual vai aumentando cada vez mais. E os liames, as ligações da família espiritual, ela é espontânea, por afinidade, né? Pelo amor que nós temos com esses seres, quando nós nos encontramos encarnados ou desencarnados, o amor cria essas ligações e aí vamos formando as nossas famílias espirituais. Continua aqui no Evolução em Dois Mundos. Por isso mesmo, na esfera seguinte à condição humana, que é o plano espiritual, temos espaço das nações com as suas comunidades, idiomas, experiências e inclinações, inclusive organizações religiosas típicas, né, organizações religiosas típicas daqui da Terra. Então vai ter lá o padre, a igreja católica, o rabino e a sinagoga, o templo budista, a casa espírita, o templo evangélico, o seu pastor e por aí vai. Junto das quais funcionam missionários de libertação mental, operando com caridade e discrição para que as ideias renovadoras se expandam sem dilaceração e sem choque. O que ele está colocando aqui? Vamos aqui por partes. O espaço das nações são as comunidades que cada um vai para a sua. Então eu vou para um lugar que fala português, onde estão ali os costumes e as religiões, né? Os costumes do Brasil, a minha língua. Então, conforme não tiver conhecimento, não tiver instrução, porque isso é uma questão mais de instrução e conhecimento, não de elevação. Os espíritos instigantes também conversam por telepatia e colocam pensamentos, quadros e ideias na mente daqueles que eles estão obsediando por telepatia, né? Mas é uma questão de instrução, de aprendizado. Nós vamos ver ali no livro Nosso Lar que o André Luiz, ele está ali, ele precisa falar, ele articula, o Lísias fala com ele. Perdão, ele não consegue falar, não consegue se comunicar telepaticamente. Nós vamos ver também no livro Nosso Lar, no final do livro, quando começa a Segunda Guerra Mundial, que eles começam a socorrer os espíritos que estão vindo da Europa, que eles precisam de tradutores, porque tanto os espíritos que estão sendo socorridos ali, como aqueles que estão socorrendo, não conseguem conversar por telepatia, então eles precisam de tradutores para que eles possam ajudar e entender aqueles espíritos que eles estão socorrendo. E aí também, né, em cada lugar tem as instituições religiosas, né? Nós vemos no livro E a Vida Continua, quando a
a Etelvina, se eu não me engano, que é a protagonista, quando a protagonista, muito católica, ali pergunta se ela poderia ter ali a fazer a sua confissão, conversar com o padre, eles falaram que sim. O padre vem, né, e conversa ali com ela, explica para ela que ela queria fazer uma confissão, ele fala que não, que ali eles têm mais entendimento, então ela não tem nada para colocar ali para ele, mas que dentro da religião católica ali ele estava assessorando ela dentro da crença que ela tem. E isso com todas as outras. Mas olha o que ele coloca aqui no Evolução em Dois Mundos, que é muito interessante e muito sutil, quando ele diz que inclusive organizações religiosas típicas, junto das quais funcionam missionários de libertação mental, operando com caridade e discrição, para que as ideias renovadoras se expandam sem dilaceração, sem cortes, né, sem serem de formas doloridas e sem choque. Então são missionários que discretamente, então eles, digamos assim, densificam o seu perispírito, né, apagam ali a sua luminosidade, a sua energia, a sua luz, para não chocar, para não humilhar, para não interferir com o espírito que eles vão ali ajudar, cada um dentro desses missionários, dentro das religiões que cada um professa. E eles mentalmente, telepaticamente vão ajudando esses espíritos que estão ali a um novo entendimento, a um esclarecimento de uma forma sutil, de uma forma discreta, e esse processo é mental, como ele coloca aqui, operando com caridade, missionários de libertação mental, é telepaticamente que eles vão fazendo essa libertação e dando essa ajuda, operando com caridade e discrição, sem serem percebidos, sem serem notados. São espíritos mais elevados que estão ali nessa função, para que as ideias renovadoras que eles estão implantando com quadros, com colocações que eles fazem mentalmente naqueles espíritos, se expandam sem dilaceração e sem choque. Continua aqui Evolução em Dois Mundos. Com esses 2/3 de criaturas ainda ligadas desse ou daquele modo aos núcleos terrenos, 2/3 é a maior parte, é muita gente. Encontramos 1/3, a menor parte, aí pouca gente, né? Encontramos 1/3 de espíritos relativamente enobrecidos, que estão começando a se melhorar, né? Que se transformam em condutores da marcha ascensional, né, de elevação dos companheiros, por méritos com que se fazem segura instrumentação das esferas superiores. Então, por mérito, por estarem aprendendo, por estarem se melhorando, esse 1/3 recebem, né, segura instrumentação, aprendizado, esclarecimento dos planos superiores, para que esses espíritos, quando reencarnarem, possam ajudar a trazer, ajudar a melhorar, ajudar a modificar essa imensa maioria, os 2/3 que entre encarnados e desencarnados estão ligados às coisas da Terra. E agora nós vamos ver o item A Natureza do Plano Espiritual. E aqui nós vamos ver um trecho da revista O Reformador, abre aspas. A natureza do plano espiritual reflete as emissões mentais dos seus habitantes, sendo organizada por elementos semelhantes aos do plano físico, porém mais aperfeiçoados e leves, porque a matéria se encontra em outra dimensão vibratória. Então ali estão os perispíritos, são mais leves do que a densidade do corpo físico, estão mais livres porque estão fora do corpo, né? O perispírito tem muito mais sentidos, tem muito mais capacidade e reflete as emissões mentais. Então, como um espelho, né? Cada um se reflete no outro, emite, né, as suas energias, né, conforme
pensa, age, respira, e cada um sente e vivencia essas energias, essas trocas de energias que ficam muito claras. Quando nós estamos encarnados, a gente até sente diferença de energia numa casa que está em oração, né? Seja que religião for, que a oração é sincera, ou a casa mesmo, no Evangelho no Lar, um estudo dentro de casa, se sente a mudança de vibração. Ou num determinado lugar que a gente entra e sente uma vibração mais pesada, uma vibração ruim, a gente sente, mas é uma percepção. No plano espiritual, a vibração é comum, então ela se alimenta e retroalimenta um com os outros, e aí esse sentimento, essa percepção é mais forte. Então, tanto para as coisas ruins e mal cheirosas, né, como o André Luiz descreve lá no livro Libertação, da região lá que o Gregório domina, como de perfumes e coisas maravilhosas ali, como no Jardim da Veneranda, no nosso lar, que o André Luiz descreve pra gente. Então, cada um emana conforme o seu grau de conhecimento, de elevação, a frequência que emite, tem um cheiro, tem uma cor, né, e tem as suas emanações, e elas ficam mais claras e a gente sente mais quando está desencarnado junto ao nosso próprio grupo de sintonia. E aí nós vamos ver aqui também uma colocação do Evolução em Dois Mundos. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante, ardente e inestancável, que não pode parar, a nascer-lhe da própria alma, uma vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico absorvido pela mente humana em processo vitalista semelhante à respiração. Então esse fluido, ele é como o processo de respiração, ele está ali, ele é tirado do fluido cósmico, mas ele é trabalhado dentro das energias de cada um. Então vai ser um fluido denso, mal cheiroso numa região trevosa, vai ser um fluido sutil, né, leve, perfumado, bonito, gostoso de se sentir, de se ver numa região mais elevada. E quando ele fala aqui no processo vitalista, o vitalismo é uma colocação que se opõe à materialidade. E é uma questão ali de atuação do princípio vital, do princípio energético, né, dos fluidos que vem do fluido, aqui no caso que ele está colocando, do fluido cósmico. Semelhante à respiração, porque como nós respiramos aqui, não é o mesmo tipo de respiração que tem no plano espiritual, mas é semelhante à respiração, onde vai se absorver essas energias, né, se alimentar com essas energias, devolver e vão se retroalimentando. Energias boas, aqueles que emitem energias boas, energias amorosas, fluidos fantásticos em planos elevados, em planos superiores, é o amor que está ali, então são as energias que a gente não consegue nem imaginar, e densas e mal cheirosas em lugares mais atrasados. As construções humanas e também as que estão presentes na natureza, reservatórios hídricos, oceanos, mares, rios, lagos e fontes, planícies e planaltos, a flora, florestas, bosques, pomares e flores, isso aqui entre aspas, né? E fauna diversificada integram a paisagem do plano extrafísico. O plano espiritual tem essa mesma paisagem, essas mesmas criações que existe aqui na Terra. E continua André Luiz aqui no livro Evolução em Dois Mundos. Plantas e animais domesticados pela inteligência humana durante milênios podem ser aí, nessas regiões, aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre para que avancem na romagem evolutiva, compensados com valiosas aquisições de acrisolamento, de purificação,
pelas quais auxiliam a flora e a fauna habituais à Terra, com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. Então, o que o André Luiz está colocando aqui? Que essas mutações espontâneas que a gente vê na flora, na fauna, né, nos vegetais, nos animais aqui na Terra, elas acontecem no plano espiritual. Então, esses animais e essas plantas no plano espiritual sofrem, né, essa, como ele coloca aqui, esse acrisolamento, essa purificação, essa modificação, e aí são enviadas para a Terra, para que aqui na Terra essa modificação se manifeste, e é o que é chamado aqui na Terra de mutações espontâneas, tanto para o grupo de animais que aí recebe essa modificação, o grupo todo se modifica. Isso acontece também com o ser humano, que se nós formos ver o Homo sapiens, o Sapiens sapiens e o homem atual, as modificações de caixa craniana, de maxilar e de uma série de outras coisas, essa evolução acontece, a evolução em dois mundos, lá para vir para cá. Então acontece no plano espiritual, vem para cá, e aqui a fauna, a flora, né, os animais e as plantas vão se modificando, mas essa modificação acontece no plano espiritual. E aí nós vamos ver aqui a locomoção no plano espiritual. Excetuando-se as entidades que vivem nas regiões inferiores, fortemente vinculadas à crosta planetária, os espíritos se locomovem através de volitação do corpo perispiritual. Nas regiões mais densas, os espíritos não conseguem volitar, por causa realmente dessa densidade, dessa gradação. Eles têm que andar nessas regiões. Nós vamos ver o André Luiz, né, que no livro Nosso Lar, ele não consegue volitar, mas, né, ele anda, e aí ele comenta dos espíritos que já conseguem volitar, e que por caridade, né, por amorosidade, não fazem, vão com ele no aeróbus, porque eles não conseguem volitar, eles caminham, mas nós vamos ver também que fora dessas regiões densas, espíritos mais espíritos instigantes, mais trevosos, conseguem uma certa volitação, conseguem pouca coisa, mas conseguem. Agora, os espíritos superiores, os espíritos elevados, esses, não só a volitação, como o caminhar na velocidade do pensamento. Isso é só para espíritos superiores. Eles pensam em algum lugar, eles automaticamente, na velocidade da luz, eles se transportam. Isso sim, para espíritos superiores. Então vamos ver aqui. Volitar tem o mesmo significado de esvoaçar. É locomover-se acima do solo sem auxílio de instrumentos ou de veículos. Isto é possível porque, estando os desencarnados destituídos do veículo físico, possuidor de maior peso específico, né, de densidade de massa, que é o corpo físico é denso, né, podem elevar-se na atmosfera. O corpo perispiritual é quintessenciado, é desmaterializado. Então, quanto mais elevado o espírito, mais quintessenciado é esse perispírito, mais desmaterializado ele é. Então, mais facilmente ele se transporta, né? Não é nem volitar, é se transportar na velocidade da luz. Evidentemente, os espíritos mais materializados utilizam normalmente as pernas e os pés. Andam. Em algumas cidades da espiritualidade, os habitantes utilizam veículos que os transportam de um lugar para o outro, mesmo que possam volitar. O aeróbus é um desses veículos citados no livro Nosso Lar, de autoria de André Luiz e psicografado por Chico Xavier. Nós vamos ver isso no capítulo 10 do livro Nosso Lar, quando ele está ali descrevendo o aeróbus. Trata-se de um carro aéreo tipo folicular que desce até o solo com a capacidade para transportar um número maior de espíritos de uma só vez. Já a volitação, e aqui é um trecho da questão 89 do Livro dos Espíritos, já a volitação rápida é característica dos espíritos evoluídos, que aí não é nem mais volitação, né? É transporte, né, na velocidade da luz.
Eles podem locomover-se com incrível velocidade, com a rapidez do pensamento, porque o pensamento ele é mais rápido que a velocidade da luz. Aí nós vamos ver aqui a comunicação entre os espíritos desencarnados. Os espíritos se entendem por meio da comunicação telepática, projetando as próprias imagens mentais, mas utilizam também a linguagem articulada, usual entre os encarnados, sobretudo nas regiões mais próximas ao plano físico, as regiões mais próximas da Terra. Nas regiões superiores, o processo é inteiramente mental. Nas regiões superiores, só se comunica por telepatia. Nas regiões intermediárias, nosso lar é uma região, embora melhor, mais intermediária, nós vamos ver ali a utilização da linguagem articulada, né? E nas regiões abaixo do nosso lar é só a linguagem articulada, porque é um aprendizado. Nós vamos ver no livro Missionários da Luz, que ali o André Luiz consegue aprender a volitar, e ali ele também já consegue, a telepatia ele já começa no final do nosso lar, mas a volitar nós vamos ver nos Missionários da Luz, que é o segundo livro, ele já ali começando a volitar. Então nós vamos ver agora um trecho do livro Evolução em Dois Mundos, do Espírito André Luiz. Círculos espirituais existem em planos de grande sublimação, nos quais os desencarnados, sustentando consigo mais elevados recursos de riqueza interior, pela cultura e pela grandeza moral, né, pela evolução, pelo estado evolutivo, né, de pureza que tem, conseguem plasmar com as próprias ideias quadros vivos que lhes confirmem a mensagem ou o ensinamento, seja em silêncio, seja com a despesa mínima de suprimento verbal, em livres circuitos mentais de arte e beleza, tanto quanto muitas inteligências infelizes, treinadas na ciência da reflexão, conseguem formar telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos sobre as mentes que magneticamente jugulam, né? Dominam. Então ele está falando aqui, os espíritos superiores conseguem se comunicar telepaticamente, montando mensagens, montando quadros, né, de beleza, né? A mensagem e a comunicação visual, ela é mais rápida. Então, monta-se quadros ali transferindo a comunicação. Mas os espíritos menos esclarecidos, os espíritos trevosos, os espíritos instigantes, eles, tendo conhecimento, eles conseguem também telepaticamente colocar quadros mentais sinistros que metam medo, né? Eles podem telepaticamente colocar ideias ruins na cabeça daqueles que eles estão obsediando. É isso que ele coloca aqui. A gente vê isso de uma forma muito interessante, inclusive quando eles colocam que, nós vimos aqui que existem vários níveis na erraticidade, né? Na vida espiritual, existem vários níveis, né, de capacidade e de espíritos, né? Vários níveis de espíritos na erraticidade. Nós vamos ver no capítulo 3 do livro Obreiros da Vida Eterna, que o capítulo Sublime, Visitante Sublime, que é a visita do Asclépios. Nós já falamos sobre isso, mas quem não leu, leia, né? Esse livro nós temos aqui no canal, é só entrar lá na playlist, buscar lá André Luiz, tem todos os livros lá do André Luiz, no Obreiros da Vida Eterna, capítulo 3, vai ver lá uma preparação para receber o Asclépios, porque ele já está num plano superior e ele teria que se densificar para poder ir ao nosso lar, então ele vai se projetar. E eles vão montar um quadro, né, para que ele se projete nesse quadro. E a sala aonde eles estão montando esse quadro fica num determinado pavilhão, num determinado lugar, que os espíritos que estão ali no nosso lar passam por um aparelho de verificação. É muito interessante. O André Luiz, quando chega, ele descreve que é um aparelho que vai captar as ondas mentais, vai captar o sentimento. Então é como hoje a gente sabe,
o que ele está descrevendo ali, ele escaneia. Então aquele aparelho escaneia o André Luiz para ver se naquele dia, naquele momento, como é que estavam os pensamentos dele, como é que estavam os sentimentos dele, como é que estavam as emoções dele, para ele poder entrar ou não naquele recinto que vai ser montado esse quadro. Conforme estivesse o sentimento dele, os pensamentos dele, ele seria barrado. E ali ele é analisado e é permitida a entrada dele. Então a gente vai ver que no mesmo lugar, né, existem espíritos com qualificações diferentes. Por isso, e às vezes no mesmo dia o espírito pode até perder uma determinada qualificação por causa dos pensamentos, do sentimento. E por isso esse aparelho que vai permitir entrar ou não em determinados lugares. Isso é bem interessante. E aí continua aqui também, nós vamos continuar aqui vendo no Evolução em Dois Mundos. Os espíritos de mediana evolução não se desvinculam dos ditames, né, das normas linguísticas de imediato, o que lhes caracterizavam o idioma pátrio da última reencarnação. Os espíritos, na hora que desencarnam, não se desvincula da sua língua, né? Comentamos sobre isso dos tradutores lá no livro Nosso Lar. E aqui o trecho do Evolução em Dois Mundos. Todavia, não obstante reconhecermos que a imagem está na base de todo o intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não, é forçoso observar que a linguagem articulada, né, a linguagem falada, no chamado espaço das ações, nessa região que tem todas as nações da Terra, com todas as línguas, culturas e religiões, ainda possui fundamental importância nas regiões a que o homem comum será transferido imediatamente após desligar-se do corpo físico. Então, após desligar-se do corpo físico, onde ele normalmente vai se utilizar da linguagem articulada, até porque ele acabou de sair, né, se desvincular do corpo, é a forma que ele consegue se comunicar mais, né, mais facilmente. Na sua mente ele consegue se comunicar mais facilmente, mas dependendo do espírito ele logo já está se comunicando telepaticamente ou não, dependendo do seu grau de instrução e elevação. E agora nós vamos ver a alimentação dos desencarnados. Não há dúvidas de que os desencarnados se alimentam, mas de forma diferente do usual no plano físico, visto que o aparelho digestivo do perispírito sofre modificações restritivas apropriado à ingestão de alimentos mais fluídicos. A gente vê isso claramente no livro Nosso Lar, onde ali aqueles que estão trabalhando nas câmaras de regeneração, que está muito junto ali do umbral, inclusive tem escadas que vão para um umbral mais grosso, um umbral mais denso, não é um umbral grosso, mas é um umbral mais denso. Eles precisam de suco de frutas, né? Eles precisam de uma alimentação um pouco maior. Nos outros lugares é só uma água fluidificada que eles recebem como alimento. E quem leu o livro Nosso Lar lembra do esforço que o governador fez, porque no começo, ali pelo que ele coloca, parece que há 200 anos atrás, né, os espíritos ali no Nosso Lar queriam continuar se alimentando. E aí nós vamos ver o trabalho do governador, né, para fazer com ordens duríssimas, com cercas eletromagnéticas para impedir o tráfico que acontecia com regiões umbralinas de alimento. Então, coisas assim que a gente pensa e fala, meu Deus do céu, que absurdo. Mas a mente humana fica tão presa a determinadas coisas que tem dificuldades para se libertar delas. Então o governador teve que ser muito duro, cercar tudo, proibir qualquer tipo de alimentação, para que todos vissem que não há necessidade. O perispírito não tem nenhuma necessidade desses alimentos. E mesmo aqui na Terra, nós vamos ver os estudos colocando que 70% da nossa alimentação aqui como encarnados, ela vem do ar, ela vem das energias solares, ela vem das energias eletromagnéticas que nós captamos no ar, né? Que é o que o oriental chama de prana. Então 70% da nossa alimentação vem dessa energia e 30% vem daquilo que nós comemos, né? Daquilo que nós absorvemos dos alimentos materiais.
Então, no plano espiritual não precisa em absoluto de nada. E a gente vai ver isso claramente lá no livro Nosso Lar. André Luiz explica aqui no Evolução em Dois Mundos, André Luiz explica que os alimentos são absorvidos por difusão cutânea, né, na pele, no perispírito que, abre aspas, por meio de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou sínteses quimio-eletromagnéticas, né, que estão ali no ar, né, produtos sutilizados que estão ali no ar, ou sínteses quimio-eletromagnéticas auridas, né, recebidas, né, sentidas, respiradas, auridas, no reservatório da natureza, fluido cósmico, o reservatório da natureza, e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Então, nas regiões mais elevadas, né, essa nutrição ela vem do amor, porque a característica do ser puro, a característica do ser elevado é o amor, porque Deus é amor. Então, quanto mais nós nos elevamos, mais nós somos capazes de amar, mais nós aprendemos a amar, mais as nossas energias são amorosas. E aí essa troca de energia, essa sustentação, essa alimentação é feita através do amor. E deve ser uma coisa fantástica, né? Maravilhosa, porque Deus é amor. E vamos ver aqui a vestimenta dos desencarnados. Em geral, e aqui a gente lembra do capítulo 8 do Livro dos Médiuns, né? No capítulo 8, que é o Laboratório do Mundo Invisível, né? Quem não lembra, porque para estudar essa apostila de mediunidade, tem que ter lido o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, isso é fundamental. Mas quem não lembra, tem aqui no canal Livro dos Médiuns, vai lá ver capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, onde tem as explicações, né, de como as coisas são elaboradas no plano espiritual. Então, em geral, aqui abre aspas, e é o item 126 do Livro dos Médiuns, os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em amplas roupagens ou mesmo com os trajes que usavam em vida. O envolvimento em tecidos de gaze parece costume geral no mundo dos espíritos, fecha aspas. O vestuário dos espíritos menos evoluídos varia enormemente, atendendo a gostos pessoais que variam de trajes mais simples aos principescos. Há inclusive espíritos que se utilizam de vestuários e acessórios específicos de certas profissões, né? E aí nós vamos ver isso claramente no livro, né, Libertação, que isso é uma capacidade mental, uma capacidade de conhecimento. Nós vamos ver lá o Gregório vestido como Papa, com toda a paramentação do Papa, com o trono papal no qual ele é carregado. Nós vamos ver em outros livros, né, os espíritos ali se vestindo com a roupa que mais gostavam ou com túnicas leves, onde se sentem mais à vontade. E no capítulo 8 do Livro dos Médiuns nós vamos entender todo esse processo. Nós vamos ver aqui uma colocação da Dona Ivone Pereira no Devassando o Invisível, né, onde ela coloca, o livro Devassando o Invisível, ela coloca: os espíritos se trajam e modificam a aparência das vestes que usam conforme lhes apraz, né, na sua vontade. Exclusão feita de alguns muito inferiores e criminosos, geralmente obsessores da mais ínfima espécie, cuja mente não possui vibrações à altura de efetuar a admirável, abre aspas, operação plástica, fecha aspas, requerida, porque é uma questão de conhecimento. Nós vamos ver lá no Nosso Lar, enquanto ele está ali no umbral, ele vai descrevendo que as roupas dele vão rasgando, vão ficando sujas, as unhas vão crescendo, a barba vai crescendo, o aspecto dele é horrível, né? Fedorento, todo sujo, enlameado, porque ali ele não sabe nem o que está acontecendo com ele não tem ideia nem de onde ele está perdido, quanto mais ter ideia, usar a capacidade mental para mudar seus trajes. Nós vamos ver no caso do Gregório, que é um espírito com conhecimento, um espírito que tem
esclarecimento intelectual e usa tudo isso para o mal. Mas ele tem. Então ele plasma, ele domina, ele monta, ele tem uma capacidade de domínio ali mental para plasmar e para realizar as coisas, porque ele tem cultura, conhecimento. Mas não tem sabedoria, não tem elevação, ele usa tudo para o mal. Por isso mesmo, a aparência desses últimos, né, esses que são densos, criminosos, que estão em regiões densas, a aparência desses últimos costuma ser chocante para o vidente pela fealdade ou simplesmente pela miséria, pois se apresentam cobertos de andrajos e farrapos, como que empapados de lama, ou embuçados em longos sudários negros, com mantos ou capas que lhes envolvem os ombros, e não raro, mascarados por um saco negro enfiado na cabeça, com 2 aberturas à altura dos olhos, né? Que ela está descrevendo como os videntes veem esses espíritos que trabalham nessas regiões mais difíceis, mais trevosas. Muito dessas vestimentas, elas são feitas para assustar. Realmente elas são feitas para meter medo, né? Para assustar. Longos chapéus costumam trazer também, assim como botas de canos altos, né? A Dona Ivone no Devassando o Invisível. Os espíritos superiores, ao contrário, apresentam-se aureolados de luminosidade safirina, né, que é uma luminosidade, um brilho, que é verde claro ou azul claro, né, muito brilhante, que é o que quer dizer essa luminosidade safirina. Suas vestes são brilhantes, vaporosas, resplandecentes. É o caso de Matilde, citado no livro Libertação, de André Luiz, e de Bittencourt Sampaio, registrado no livro Voltei, do irmão Jacó, ambos psicografados por Francisco Cândido Xavier. Então, publicados pela Fé. Nós temos aqui no nosso canal o livro Libertação. Quem não leu, leia, pegue no canal. É só entrar ali na playlist, procurar André Luiz e vai na parte do André Luiz encontrar o livro Libertação. Porque ali nós vamos entender muito sobre a questão da obsessão, sobre a questão de como funciona, de como trabalham os irmãos instigantes no plano espiritual e como trabalham os irmãos evoluídos, os irmãos elevados do plano espiritual também, que é o caso aqui da Matilde, que é um espírito extremamente elevado e que está há mais de 800 anos. Ela coloca ali que ela está há mais de 800 anos tentando libertar um espírito querido. Não vou dar spoiler aqui, leiam o livro Libertação. E no livro Voltei, nós vamos ver, eu até comentei já, mas vamos ver lá o irmão Jacó, que quando ele vê a luz, né, da filha, ele vê a luz do Bezerra de Menezes, ele olha para dele, tem uma luzinha muito fraca, ele fica ali, né, por que a luz, ele não tem a luz suficiente? Mas quando ele encontra o Bittencourt Sampaio, que é um espírito com quem ele conviveu também, a filha ele conviveu, o Bezerra de Menezes não, mas o Bittencourt Sampaio sim, e ele vê o Bittencourt Sampaio com uma luminosidade, com uma luz, uma energia muito forte, ele fala, aí ele cai em si, né, tipo, por quê? Aí ele vai buscar, né, o porquê, aonde ele se perdeu, porque ele não tem essa luz, não tem essa luminosidade que esses irmãos têm, né? E aí esse livro ainda não coloquei no canal, mas é um livro que vale a pena, é importante de se ler, porque nos trazem muitos esclarecimentos. Assim nós encerramos esse nosso estudo, e no próximo estudo nós vamos ver as comunidades do plano extrafísico, né? As comunidades no plano espiritual. Até lá!